Bem, vamos lá, Alberto, que bom te ver. Boa noite para todos. Boa noite. A gente vai começar primeiro com a nossa dinâmicazinha de sempre, não é? Élica, querida, espero a sua e a breve recuperação do Marcelo, viu? Bebam água, se cuidem, tá? Eu amo vocês, hein? Vamos lá. Hoje eu vou fazer algo bem. A nossa dinâmica para a gente começar a conversar sobre o nosso estudo. Eu vou ler, tá? Eu vou ler esse estudo. Perdão, eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu gosto muito dessa autora. Algumas coisas dela eu acho muito interessantes. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para ver? Faz aí o positivo, se está dando, tá? Ótimo. O texto dela chama-se Pessoas que Curam. Eu recebi essa semana de alguém. Né? Eu recebi tanta gente assim que eu não vou nem poder falar assim, quem foi? Ele diz assim, falamos tanto das pessoas que ferem que esquecemos das pessoas que curam. Existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados das nossas vidas. Pessoas que nos estendem a mão, que nos encorajam, nos trazem à memória o que temos de bom e organizam nossos sentimentos. Só aqui. São verdadeiras bússolas divinas que nos norteiam quando estamos desorientados. Assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais, que quando chegam perto da gente, curam a nossa alma. O que torna uma pessoa assim não é a ausência de defeitos, é a delicadeza nos gestos. É um dom que vai muito além do pensamento positivo. É o comportamento que se manifesta nas situações mais corriqueiras quando não tem ninguém olhando. É uma gentileza desobrigada. É possível detectar essa fragrância nas pessoas que não usam um tom superior de voz. Nas pessoas que escutam e, quando falam, evitam assuntos constrangedores. A saída é desenvolver em si mesmo essa arte difícil de ser ensinada, pois não se encontra nos livros e que talvez por isso esteja cada vez mais rara. Perto delas, a gente se abre sem reservas, mesmo sem entender por quê. Ao lado delas, nossa dúvida encontra alívio e nosso medo encontra abrigo. Perto delas, nosso riso é mais solto e o choro não tem receio de brotar. Perto delas, somos autênticos e a vida ganha mais coerência e lucidez. Essas pessoas nos transmitem paz, sem que nenhuma palavra seja dita. Silenciam nossa alma com cuidado e plantam sementes de otimismo em nosso coração. Gente que abraça a gente só com sua presença, amansando o nosso desconforto. Vamos observar mais à nossa volta as pessoas que curam. O mundo está cheio delas. Marta Medeiros. E aí eu vou perguntando a cada um. Vou começar com você, Érica. Você se sente uma pessoa que cura? Eu acho que em algumas situações, sim. Eu acho que estar atenta, né, para quem está perto da gente, se está com algum desconforto, se está precisando de alguma coisa, eu acho que pelo menos, me predispor a ser uma pessoa que cura, eu acho que me predisponho. Acho não, tenho certeza que me predisponho. Às vezes, talvez não tenha ainda o
o conhecimento, né, para poder fazer com que aquela dor passe ou aquela situação se vá, mas eu me predisponho a ajudar, né, nesse processo aí de cura. Ótimo. Alberto, muitos de vocês entendem se pessoas que curam. Não é aquela coisa de curar, é no outro sentido, tá? Então, Alberto, você se considera uma pessoa que cura? Olha, eu não sei se o meu agir cure. Ainda não sei se eu tenho essa competência, assim, de poder, mas eu me esforço muito. Eu busco sempre ter a palavra que possa aliviar, ter uma atitude que possa gerar um conforto. Eu busco ter um agir em afeto. O meu movimento é sempre de buscar, né, essa condição. Não sei se eu ainda estou nesse caminho pleno, mas me esforço em poder sempre estar aberto a quem bate a minha porta, encarnado e desencarnado, e busco esse caminho. Tomara que ainda nesta encarnação eu consiga uma desenvoltura muito boa nesse sentido. Eu estou buscando, estou tentando atingir esse caminho, entendeu? É óbvio que todos nós estamos em processo, as nossas conquistas são variadas, mas nesse aspecto eu busco, sabe? Se tiver a pessoa numa aflição, eu poder ter uma palavra que vai dar um conforto. Se a pessoa está numa dificuldade, seja qual for, e, e eu puder auxiliar de qualquer forma. E nesses últimos tempos eu até tenho tido exemplos de situações dessa natureza. Então, eu gostei quando ela diz que mesmo com os defeitos, eu tenho, aí a segunda parte, eu tenho assim, ela quis dizer que mesmo com ela sendo ainda imperfeita, mas ela tem uma ternura, essa pessoa que busca curar a outra, mesmo com os seus defeitos, mas busca a outra, busca uma relação de ternura. Então, é o que a gente precisa, né? Buscar esse... É porque, na verdade, tudo está relacionado à vivência do amor, né? E é a nossa meta, vivenciar esse sentimento maior. E o amor está tudo, o afeto, a doçura, a brandura, a ternura, a caridade, a fraternidade. E a gente tem que buscar. Eu ainda estou muito tateando no êxito de ter a melhor atitude, o melhor agir, mas, olha, eu te juro que eu já fui muito distante disso. Eu era uma pessoa com muita dificuldade de vivenciar isso. Hoje eu posso dizer que eu estou muito avançado do que eu era. Então, eu fico satisfeito comigo mesmo. É por aí mesmo. É isso, por isso o texto. Ana Brito, o que você acha de você, Ana Brito? Você é uma pessoa que cura quando alguém chega próximo, quando alguém está próximo, que precisa. Quando eu sinto que a pessoa precisa e eu possa ser útil, eu faço por onde ajudar, entendeu? E mesmo que às vezes eu sinta, né? Tem pessoas que não são tão íntima nossa, né? Mas convivendo com o público, com as outras pessoas, a gente sente, né? Aquele dia que não está bem. Aí, se eu posso falar uma palavra de conforto, de alívio, eu procuro dar, né? Às vezes a gente não faz não tem possibilidade de fazer chegar ao êxito que deveria, mas eu procuro fazer. E mesmo depois, né, a gente não tem palavras na hora, mas a gente pode ter sentimentos, né, de prece, de amor, de envolver aquela pessoa, né, numa ternura, num carinho.
eu faço isso. Jacira, e você? O que você acha? Eu estou no exercício, é um exercício constante da prática da caridade moral, não é? Porque a gente está sempre aberto a se colocar no lugar do outro, a estar presente sempre que há necessidade, a tentar minorar de alguma maneira o sofrimento daquela pessoa, o desconforto, com um abraço, com uma palavra, com um ouvido. Isso é, no meu entender, isso é caridade moral. E esse é um exercício quase que diário, né? Nem sempre a gente tem sucesso total, porque ainda estamos muito distantes. Mas a gente procura ficar atento sempre às pessoas que estão à nossa volta, ou parentes ou não, né? São irmãos de caminhada, que a gente presinta que está precisando de alguma coisa, mesmo que seja só de um abraço, né? De um abraço, de um ouvido, sabe? De uma palavra de conforto. E isso é muito, muito gratificante. Eu estou nesse caminho, ainda não estou plena, mas estou nesse caminho. Lu, e você? Eu acho que é exatamente isso. Estamos todos no caminho, né? Ainda não estamos completamente prontos, mas eu acredito muito que eu sou essa pessoa de cura, porque eu tenho um senso de cuidado muito grande com o outro. Isso é meu. Mas é claro que em alguns momentos eu possa ter falhado até mesmo por não perceber o outro e não perceber a necessidade do outro. Talvez a minha falha ainda esteja aí, na falta de percepção da necessidade do outro. Então, eu me conhecendo, o pouco que eu me conheço, eu sinto que eu sou essa pessoa cuidadora. Mas eu acredito que estou no caminho como todos os outros e a falha possa estar exatamente na falta de percepção, de atenção no outro, falta de conhecimento do outro. Porque, às vezes, o outro tem dificuldade de nos mostrar essa necessidade, mas se nós tivermos um olhar caridoso, né, olhar o outro como gostaríamos que nos olhássemos, a gente poderia perceber mesmo sem ela nos dar sinal, né? Então eu acho que ainda falta isso para mim, mas eu sou cuidadora, eu tenho essa coisa em mim muito forte. O Marcelo pode falar, Érica? Ou ele saiu, ou ele está com muita dor de cabeça ainda? Pode sim, só um momentinho. Vim aqui ao lado da Érica, Oh, que meu. eu estava no computador. Ah, tá. Marcelo, Bem, isso, você. eu me esforço também, né? Assim como os demais colegas falaram, né? É claro que às vezes a gente vê que a gente foi realmente muito útil, né? Para as pessoas às vezes que nos procuram, né? E às vezes, né? Eu tenho um exemplo muito clássico na minha família. Eu, quando morava com a minha mãe, eu sempre falei uma coisa para o meu próprio irmão. Sempre falei. Tipo, dica de comportamento, né, para ele melhorar, para ele evoluir como pessoa. Ele nunca me deu atenção. E um dia estávamos tendo um evento na minha casa, e aí eu estava falando as mesmas palavras para um namorado de uma prima minha. E ele achou aquilo interessante. Então, assim, né, talvez na época que eu falasse para ele, né, ele não tivesse maturidade, né? Mas na vida, sei lá, né, sempre que alguém nos procura, né, eu procuro dar o meu melhor, eu sempre peço a Papai do Céu para me instruir. Às vezes só ouvir, né, a gente já está fazendo uma grande caridade, né? Mas a gente percebe, né, que às vezes a gente realmente, né, foi muito útil para algumas pessoas, para outras, né, a gente vê que existe uma imparcialidade, sei lá, às vezes a pessoa não se sente segura, sei lá, acho que a gente tem que se esforçar para dar o nosso melhor, né? Sim.
Tá certo. Maria Inês. Olha, amigos, eu procuro também me esforçar, porque todos nós estamos em processo, né? E eu acho que através do nosso amadurecimento emocional, nós vamos conquistando e também tendo uma sensibilidade de percepção, né? Porque às vezes o outro passa uma mensagem, até pelo WhatsApp, mas você consegue ver, às vezes ele nem é tão teu amigo, mas você consegue ver pelas entrelinhas que ele não está bem. Então, você bota uma mensagem, dá uma palavra e ele responde, porque é uma percepção que nós vamos adquirindo, acho que no dia a dia, né? Ouvindo muitas vezes, né? E às vezes não falando muito, falando pouco, mas lançando sempre uma semente. E essa semente, eu acredito que ela vai frutificar, né? Aí, e isso é um processo, para mim, diário, né? Porque muitas vezes nós recebemos até mensagens que não são nem espíritas, nem nada, de outros amigos que são de outras crenças, mas também nós não fazemos distinção, eu não faço. Então, eu sempre eu sempre procuro dar uma palavrinha, né? Nem que seja pouco, né? Ou uma frase de um autor, ou procuro ver o que a pessoa escreveu nas entrelinhas, está mostrando que ela não está verdadeiramente bem. E é isso, né? Nós temos que ter esse olhar e pedir a Deus para que nos dê muita sabedoria e muito discernimento, porque na hora que nós precisamos, como foi agora a hora da minha cirurgia, eu recebi imensas, como é que se chama? Me seguraram no colo muitas vezes, né? E isso é muito bom, porque pensamos que estamos ajudando o irmão, mas estamos fazendo para nós também, né? Isso é uma troca constante, assim que eu vejo. Muito bem. A última rodada, última pergunta que eu quero fazer para todos vocês. Vocês encontraram dificuldade, assim, quando acho que todos falaram, né? Todos falaram. Quando desse texto, quando ela fala das pessoas que curam, né? Lógico, evidentemente, não é aquela cura. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios, né? Como ela diz aqui, uma coisa que ela fala que eu acho muito bacana, que ela diz assim, aqui está, de onde é que está? Assim como há pessoas tóxicas, há pessoas medicinais que, quando chegam perto da gente, curam a nossa alma. O que torna uma pessoa assim não é a ausência de defeitos, é a delicadeza nos gestos. E aí ela diz, aqui, ela fala assim, são verdadeiras bússolas divinas que nos norteiam quando estamos desorientados. Quantos de nós já tivemos pessoas que foram bússolas divinas na nossa vida? Algum de vocês gostaria de falar sobre isso, essa bússola divina que nos norteia quando estamos desorientados? Nós sabemos que a maior bússola é Jesus, né? Isso é incontestável, né? Mas sabe quando tem aquela pessoa que ela vem, ela chega de mansinho, ela olha para a gente, ou ela apenas vê o nosso sorriso, ou agora, né? Ela vê um emoji nosso no WhatsApp, meio tristinho, e parece que ela vai no ponto, e quando você vê, você está falando, você está chorando, você está abrindo, você está fazendo com que deixando, tirando da represa
aquela dor, aquele sentimento de tristeza dentro dos nossos corações. Quantos de nós já tivemos essas bússolas divinas em nossa vida? Fora o mestre, que esse é bússola divina eterna na nossa vida, né? Quantos amigos já tivemos, né, na nossa vida, que foram essas bússolas que apareceram no momento em que a gente mais achava que estava desamparado, que estava sozinho, que estava com uma rosa, né, murchinha, que precisava de umas gotinhas de água. E ao trazer esse texto, eu trouxe na intenção para que a gente coloque dentro da gente que podemos ser essas pessoas que curam. Nós podemos ser, sim, essas pessoas que curam. Às vezes com o nosso silêncio, às vezes falando, às vezes apenas abraçando, às vezes apenas segurando as mãos, às vezes apenas ouvindo o desabafo da pessoa. Nós somos pessoas que curam. É essa mensagem que eu quero deixar para todos nós, que nós somos essas pessoas que curam, porque nós estamos no esforço, na luta do dia a dia, no trabalho, na vontade de ser essas pessoas que curam, né? Lógico que a gente provavelmente não vai conseguir curar tudo que a gente quer curar, não tem como. Mas, sabe, aquele amigo ou aquele parente, ou aquela pessoa certa no momento certo, às vezes uma pessoa que você talvez nunca vá poder retribuir, que pode ser uma pessoa que passou tão rápido na sua vida, né? Como diz a canção do Paulinho da Viola, né? Foi um rio que passou na minha vida, passou tão rápido que você não tem nem tempo de falar obrigado. E ela termina, ela diz aqui, é uma gentileza desobrigada, né? É possível detectar essa fragrância nas pessoas que não usam um tom superior de voz. E quando ela termina, ela diz, né? Vamos observar mais à nossa volta as pessoas que curam. O mundo está cheio delas. E é verdade, né? E se deixarmos, está muito mais cheio de pessoas que curam, né? Só que não dá ibope, não sai. E nós podemos ser essas pessoas que curam, tá certo? Então, vamos lá, pare de partilhar isso aqui, voltar para o nosso trabalho, que hoje nós paramos naquele, apesar do medo imaginário, né? Chegamos a falar daqueles hormônios, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Só um pouquinho. Quero sair. Ah, tá aqui. Deixa eu ver onde é que está o Kindle. Nós chegamos a ler, aí eu parei na dopamina, né? E aí a gente vai ver o outro parágrafo. Caiu nela. Show. Deixa eu ver aqui. Diz assim, deixa eu voltar aqui, aonde nós paramos, eu marquei que foi aqui a dopamina aumentando a atenção sobre a ocorrência, tá? Diz ele, isso aqui faz parte ainda do medo imaginário, tá?
Deixa eu levantar. Diz ele que o ruído, a ameaça, chega aos ouvidos, passa ao tronco cerebral, chega ao tálamo e daí se dirige para a amígdala cerebral. Né? Então, é todo o processo desse medo imaginário no nosso organismo. Tá? E ao hipocampo, de onde se espalha pelas várias áreas do cérebro. A ordem foi dada, surgem os hormônios, que é a corticotropina, a norepinefrina, a dopamina e etc. E aqui o autor diz assim: a vida imposta nas grandes cidades, as incertezas do cotidiano e a carga negativa que chega aos lares fazem com que as pessoas se fragilizem psiquicamente e vivam com medo. Tal é o volume de situações nesse campo das emoções humanas. O medo, então, é uma dessas emoções que produzem uma série de inconvenientes. E é verdade, né? Ela produz uma série de inconvenientes. A intranquilidade, a ansiedade, a raiva, o ciúme, a insegurança, a preocupação excessiva e outros componentes do psiquismo humano que são afetados por essa emoção básica das pessoas. E aí nós conversamos que muitas vezes o medo é importante, com certeza, né? Porém, o medo excessivo ou o medo imaginário, esse realmente é aquele medo que nos faz mal, né? Aí eu vou pedir rapidinho, Jacila, você está com o livro, né? Só enquanto eu vou ver uma coisinha aí na sala, faz a leitura para mim desse temos que considerar ainda, só enquanto eu vou ver um probleminha aqui na sala. Lê o outro parágrafo? Temos que considerar ainda que as pessoas, no geral, conduzem as suas vidas sob o apelo dos desejos ou sob a influência do medo. O desejo pressupõe sempre a necessidade de se acrescentar algo ao indivíduo, isto é, de ganharmos alguma coisa, que pode ser bens materiais ou até mesmo a melhora numa relação afetiva, ou ainda o anseio para que um filho seja feliz. Isso fará com que você preencha uma necessidade própria, uma completude interior, e possa viver mais plenamente. Já o medo, instintivamente, pressupõe a perda de alguma coisa, isto é, tornar-se menos, ser menos. Temos, então, o medo de perder a vida, de perder a saúde, de perder o filho, de perder dinheiro, de perder o emprego, de perder a posição social e assim por diante. Essa sensação de perda de alguma coisa faz com que a mente reaja a esse estímulo e produza a emoção do medo. Jacira, dá uma explicação nisso aí que você leu, né? Da questão desse medo, as consequências, que muitas vezes, o que você entendeu? Dá uma palavrinha para a gente. Ele fala aqui que as pessoas, em geral, conduzem suas vidas pelos apelos do desejo ou do medo. Quer dizer, a pessoa tem desejos de algumas coisas, de ganhar bem, de ter bens melhores, e aí se ficam angustiadas com esses desejos que não se realizam. Ou então, esse tipo de desejo fará com que a pessoa preencha uma necessidade própria, uma completude interior, e possa viver plenamente. Já o medo, instintivamente, pressupõe a perda de alguma coisa. A gente tem medo de perder a saúde, de perder a vida, de perder o filho, de perder dinheiro, de perder emprego, de perder tudo. Quer dizer, a gente vive no medo de perder posição social, e assim por diante. Essa sensação de perda de alguma coisa, ele diz que faz com que a mente reaja a esse estímulo e produza a emoção do medo.
É. O medo da E são perda. medos imaginários, né, Jacira? Imaginários, Porque você, por imaginários. exemplo, perder a vida, né? Pode ser ou não, apesar de que, como espírito, a gente sabe que a gente não perde a vida, né? Perde um momento, né? Perder o emprego. Sabe aquela. Uhum. Ele até vai falar uma coisa aqui que eu não vou adiantar, não, vou deixar mais lá na frente, né? E é verdade, é o que você leu aí, né? Esses medos imaginários que vai produzir, como diz aqui, né? Perda de alguma coisa faz com que a mente reaja a esse estímulo e produza a emoção do medo. Produz a emoção do medo. Quer dizer, o medo imaginário acaba passando a ser o medo real. Isso aí, acaba passando a ser um medo real, né? Aí, dando continuidade, diz assim: existem ainda aquelas situações vivenciadas em encarnações passadas, que podem se refletir no presente. Por exemplo, a claustrofobia, medo de lugares fechados. Poderia ter a sua explicação no evento ocorrido no passado distante, em que o indivíduo teria sofrido muito por ter vivido em lugares apertados, escuros, ou até mesmo ter sido soterrado e morto. Né? E é verdade, isso daí pode acontecer, isso aí, e várias pessoas têm essa questão da claustrofobia, e a gente sempre orienta o quê? Buscar um atendimento médico, porque a pessoa não pode viver com isso para sempre. Se ela detecta isso, ela precisa ir buscar um atendimento médico para tratar essa claustrofobia e tantas outras fobias que existem, né? Que podem prejudicar até a pessoa de caminhar na vida. Né? Eu me lembro quando eu jovem, eu tinha uma amiga, ela tinha pavor de trovão e raios. Ela se escondia no armário. Ela casou e continuou se escondendo dentro do armário, de tanto medo que ela tinha de trovão e de raios. Né? E assim sucessivamente. Eu tenho amigas que têm medo de gatos, tem amigos que têm medo. Ela não pode ver a cobra nem de pano. A minha cunhada não pode ver cobra nem de pano, nem falar a palavra cobra perto dela, que ela já fica desesperada. Né? Então, são situações que a pessoa pode ter vivido. Vamos dizer, e está lá no inconsciente, está lá. Quando a gente vê aquele iceberg, né? Só vê aquela pontinha, mas para baixo tem muito mais coisa. E mais para baixo ainda, tem muito, está lá no inconsciente do inconsciente. E se tiver mais inconsciente para baixo, tá ali, está entranhado ali, tá como que preso naquilo, né? E aí ele diz assim: quando chega nesta encarnação e vivencia algo semelhante ao ocorrido, como estar no elevador, por exemplo, ele sente um grande desconforto interior, podendo, inclusive, descontrolar-se psiquicamente. Há pessoas que elas se descontrolam psiquicamente quando elas enfrentam alguma situação, seja essa da claustrofobia ou qualquer outra fobia, seja o que for. E muitas vezes essa explicação vai estar no passado, né? Ou às vezes pode estar na própria vida. Alguma coisa quando a criança, né? Por exemplo, tinha um caso eu acho que eu já contei para vocês, de uma mãe e filha, que a filha não chamava o nome mãe de jeito nenhum. E quando a mãe pegava ela no colo, ela ficava desesperada, ela não queria de forma alguma, de jeito nenhum. E para amamentar foi a coisa mais difícil que aconteceu, muito difícil. E aí a mãe foi buscar um atendimento, aí foi ver a causa tal, né? E essa história até quem conta é a Nete de Guimarães, que conta essa história numa das palestras dela. E aí foi perguntado, né, a mãe, houve alguma coisa durante o parto? Não, foi tudo tranquilo, foi tudo bem, né? Aí ela falou assim: tem certeza que não houve nada? Tenho certeza absoluta que não houve nada durante o parto, foi um parto bom, né? Aí ela virou e falou assim: bem, então,
não tem outra resposta, né? Aí a mulher a senhora foi perguntar à família, houve alguma coisa durante o parto e tal? Aí ela mesmo lembrou que quando do nascimento da criança, né, o marido filmou tal, aí quando o médico falou assim, é um menino, é uma menina, ela virou e falou, que pena. Pronto. A criança criou vamos dizer assim, um, 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 tipo uma raiva, uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa assim, pela mãe, né? E aquilo ali, e ela foi tratada depois, melhorou essa coisa toda, a criança começou a aceitar a mãe. Agora, imagine se essa mãe, né, não vai buscar ajuda, se não vai trabalhar isso, essa criança ia crescer com esse medo imaginário que a mãe não gostava dela, né? Enquanto, na verdade, não foi. Apesar de que ela ouviu, né? Quando ela ouviu, que pena que é uma menina, porque eles queriam um menino, né? Então, tem essas situações. Aí diz assim, essa visão reencarnacionista poderá auxiliar as pessoas a entenderem o porquê de muitos medos que não possuem uma explicação plausível. Está voltando o som para alguém? Não. Está com eco? Não. Não? Não. Não? Tá. Que não possuem uma explicação plausível e que extrapolam a esta encarnação, como medo exacerbado de água, de fogo, de animais, de ser abandonado, de ficar doente e assim por diante. A gente vê aqui muito a questão do próprio hipocondríaco, né? E vai por aí afora. E aqui nós terminamos, então, o que ele fala sobre os pensamentos, sobre o medo imaginário. E agora a gente vai entrar no pensamentos torturantes. Olha que interessante que o Jason Camargo ele coloca. Ele diz assim, pensamentos torturantes. Um dos elementos causadores de muitos sofrimentos físicos e mentais encontram-se dentro de nós mesmos. Ele já começa dizendo que é dentro de nós mesmos que vamos encontrar essa. O que eu fiz aqui? Peraí. Voltar. Fiz uma besteirinha aqui, gente. Ai, caramba. Ocultar caderno aqui, ó, do lado direito, em cima, ocultar caderno. Peraí. Aí, lá em cima. Aí mesmo, você está mais para cima. Aí, aqui do lado desse. É porque em cima desse, aí. Tá caderno. Beleza. Então, ele diz assim que está dentro de nós mesmos, são os nossos próprios pensamentos. E a gente sempre fala, né? Pensamento tem o quê? Tem cheiro, tem cor, tem matéria, tem tudo isso. Pensamento tem, porque você plasma, né? E quando você plasma isso, né? Você cria isso daí, né? Aí diz assim, segundo alguns terapeutas, no geral, 80% a 90% dos pensamentos são repetitivos, são fúteis, inúteis e nocivos. Aí eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo isso, eu falei, meu Deus do céu. E pior que é verdade, porque às vezes você está pensando uma coisa boa, daqui a pouco vem uma outra coisa, e aí pronto. Aí mistura tudinho, e muitas vezes, como diz assim, vale a pena trazê-los sob o nosso controle e prestar mais atenção neles para ver como isso é a mais pura verdade. Por isso, repetimos, 80% dos pensamentos são repetitivos, fúteis, inúteis e nocivos, né? Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas será que é? Mas é. Sabe quando você está querendo quer discutir com alguém e está chateado com alguém, aquilo fica na cabeça. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, ou então vai repetindo a mesma coisa, né? Como ele diz assim, esse pensar compulsivo e torturante produz no indivíduo uma perda de energia vital, uma redução na frequência energética,
um desconforto interior e pode conduzi-lo a muitos dissabores no futuro, porque o pensamento é matéria. E aí eu boto dentro da minha cabeça e aquilo fica remoendo, remoendo, remoendo. Sabe aquela coisa aí não vai, não vai. Quando você vê, algumas vezes, né, como ele vai dizer ali, que na maioria das vezes não damos conta de que estamos pensando e que esses pensamentos deletérios estão acionando alguns arquivos psíquicos, nem sempre saudáveis para as pessoas. Com tanto pensamento, a gente vai o quê? Ligando, né, vai acionando esses arquivos psíquicos. Aí ele diz assim, por exemplo, excesso de passado. E é verdade, né? Quem vos fala, geralmente, está sempre fazendo isso, né? Aí eu vou e começo, tal, 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 nossa, e é ruim. Ao lembrarmos sistematicamente o passado, ao rememorarmos os acontecimentos, quantas coisas que surgem em nossa mente. E aí a gente para e pensa assim, mas será que tem como eu não lembrar disso aí? Né? Mas como ele está dizendo ali, né, alguns desses pensamentos, será que vai adiantar eu ficar presa nesse passado? O que vocês acham? Quem gostaria de colocar? Esse excesso de passado, né, conforme está aqui. Eu vou ler todo ele, aí eu vou pedir se alguém gostaria de colocar. Ele diz assim, no geral, somos atraídos pelas mazelas passadas. E olha só, ele diz que as mazelas, se fosse do passado as lembranças boas, seria bom, mas geralmente não são lembranças boas, são as mazelas do passado. Como o sentimento de culpa, os ressentimentos arquivados e a nossa incapacidade de perdoar. Quanta tristeza arquivada retorna pela ação dos pensamentos desprevenidos e passamos a sofrer repetidas vezes porque teimamos em trazer de volta o passado sofredor. O que você acha, Érica? E se alguém quiser comentar também, pode comentar. Desse excesso de passado que ele está falando aqui. Então, a nossa mente não faz diferenciação entre real e imaginário, né? Tanto que se a gente falar assim, fizer um exercício, a gente imaginar que a gente está chupando um limão agora, com veracidade, a gente chega a salivar. Né? Então, a questão de voltar ao passado é como se a gente estivesse realmente revivendo aquilo e são acionadas, né, várias lembranças e nem sempre são muito boas, né? Arquivos da nossa caixinha lá, na nossa bagagem como espírito, que a gente nem faz ideia. E então, assim, na terapia, por exemplo, a minha terapeuta, para mim, tem funcionado bastante. Ela é uma coisa para você meio que pegar o pensamento sabe, com a boca na botija, esses pensamentos repetitivos do passado. Quando aparecer aquele pensamento recorrente, você perguntar para ele, por que esse pensamento agora? E é um negócio que parece bobagem, mas assim, é como se ele é como se ele perdesse ali a função. Porque você vê que ele não consegue se sustentar. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho utilizado, né? E me ajuda bastante quando isso acontece. E eu acho que outra coisa também, antigamente, eu também gostava muito, Rosângela, de ficar voltando ao passado, e às vezes até um passado bom, né? Coisas que eu achava legal e tal, não sei o quê. Só que eu comecei a pensar que quando eu fazia essa viagem, eu ficava ali tão entretida com aquele passado que eu ia embora. Só que aquilo ali, depois, quando eu voltava vamos dizer assim, para o real, para o aqui e agora, eu via que aquilo ali não existia mais. Existiu na minha mente, existiu, né, dentro de mim, mas assim, de fato, estava ali. Então, eu comecei a observar, toda vez que a minha cabeça começa a voar, querer voar um pouco, né? Para lembranças, às vezes, assim, muito bacanas até, eu pego e, opa, volta,
né? Volta, porque não, às vezes naquele momento te traz até uma satisfação você relembrar, mas depois vem uma frustração, né? Porque você vê que não está ali. Então é uma ilusão, né? A gente sai do presente através de um mecanismo da mente e a gente se frustra quando a gente volta porque vê que aquilo ali foi algo ilusório. Tem um ditado que diz assim: você não pode impedir dos corvos voarem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Né? E é verdade, né? Porque e você colocou um negócio muito interessante, né? Que às vezes eu converso, que eu faço a minha terapia também, né? Tem a minha terapeuta. Então, às vezes isso acontece, eu falei, ué, por que você está pensando nisso? Tchum! Some, parece que ele sai correndo. Sabe quando é um ladrãozinho que quer roubar alguma coisa sua? Aí você sentiu que ele está perto, ele passa, sai correndo, aí vem outro pensamento, né? Ele não fica. Eu falei, ué, por que você está pensando nisso agora? Né? Então, é fugidio mesmo, é algo assim que é esse excesso de passado, né? E tem até outra frase que diz que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Bem, eu já vivi no excesso de passado, eu já tive uma depressão bem forte. Eu hoje sou muito assim, eu tenho transtorno de ansiedade, né? Então, e é realmente isso, é buscar o equilíbrio mesmo, né? É como diz o caminho do meio, né? No budismo fala o caminho do meio, o equilíbrio. Podemos pensar, né, Érica, assim, caramba, Rosângela, mas como buscar esse equilíbrio nesse caos todo que está aí, não sei o quê? Nós temos que fazê-lo, né? Porque a gente está num caminhar e que vai ter momentos em que esse passado vai vir, mas a gente vai fazer como você falou, vamos dizer assim, se esse passado foi um passado bom, mas foi. Ele não está acontecendo agora. É por isso que ele é passado. Né? É como muitas vezes a gente querer trazer esse passado para hoje. Não vai. O que ele vai mudar? Às vezes ele vai potencializar um ressentimento, como ele diz, vai potencializar um sentimento de culpa. Caramba, se está lá atrás, né? Está lá atrás. É como o Chico falou, né? A gente não pode mudar o passado, né? Porque já aconteceu, mas a gente pode fazer um futuro diferente. Né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa mais sobre esse excesso de passado? Lu, você gostaria? Sim, eu estava colocando som. Exatamente, esse excesso de passado é a vontade que a gente tem de reviver algo, como a Érica estava falando, algumas coisas que a gente acha que perdeu, né? Mas a gente não perdeu, porque a gente viveu e foi vivido dentro do que deveria ser, do tempo que deveria ser, nem mais nem menos. Então, é isso que a gente precisa se convencer, que o passado foi vivido, acabou. Mas a gente tem essa mania, né? Sei lá, eu tenho muito essa mania de ficar muito presa a esse passado que a gente sabe que não vai voltar, mas que ele foi vivido o tempo que ele tinha que ser vivido, da maneira que tinha que ser vivido também, não mais nem menos. Sempre dentro do que nos coube naquela época, né? É verdade. Assim como o excesso de futuro. Então, o passado foi vivido dentro daquilo que a gente precisava viver. É isso que a gente precisa colocar em mente. Assim, falando assim, né? Que bonito, né? Mas a teoria é uma coisa. Mas aí eu lembrei daqui, Joana fala, né? É trabalhoso. É trabalhoso, muito trabalhoso. Mas é preciso que a gente queira, a vontade tem que estar aí para a gente poder conseguir se afastar dele. Eu acho que depende muito mais da gente do que de qualquer outra coisa. A gente vai conseguindo aos poucos. Alguém quer a pergunta? Eu falo, 909. Vocês vão acabar decorando essa pergunta, porque essa pergunta é que me marca profundamente.
A 909, vamos lá. Só para a gente dar uma recordada nela, o que ela fala. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quer dizer, não ir tanto lá no passado, essas más inclinações, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E é o que você falou, Lu. Então, vira e mexe, a gente está lá, parece que a gente está lá remexendo no passado, né? Ah, eu vou dar uma olhadinha no meu passado. Para quê? Não vai mudar. Ah, tudo bem, eu posso lembrar, ir ao passado para lembrar, né? Por exemplo, eu adoro lembrar do dia do meu casamento. Foi no sítio, que os amigos do CEOI, muita gente chegando na van, é uma cena para mim assim maravilhosa, né? Tiveram outros momentos que não foram tão bons, mas está tudo certo, né? Mas passou. Como foi falado, você viveu isso, né, Lu? Eu já vivi isso. Então, vamos mais à frente, né? Podemos passar por excesso de futuro ou que alguém quer falar? Fala, Alberto. Rosângela, eu tenho assim, uma percepção de que, às vezes, tem situações que geram esse gatilho. Você, numa determinada situação, você acaba gerando esse gatilho que vai gerar essa situação. Então, por isso que a gente tem que estar muito assim, atento, porque num piscar de olho essa situação vem, e se você dá margem a ela, ela vai se ampliando, vai aumentando, e tem que fazer como sugeriu Érica, perguntar o pensamento, por que tu está aí? Por que tu veio? Qual é a finalidade desse pensamento? Porque a gente tem que ter esse trabalho conosco mesmo, porque situações existem, e aí a gente tem um arquivo dentro de nós, que tem coisas que ainda não estão resolvidas. Né? É verdade. Então, se você dá margem a esse gatilho, é um perigo. Então, por isso que a necessidade do, como Joana, né, é o pensar retamente, querer retamente, meditar retamente e etc. Então, é o capítulo que a Jacira amou, né, Jacira? Isso. A gente tem que buscar esse equilíbrio para que a gente possa se defender desse processo. Porque a gente está sempre com perigo de passar por essa situação, por N razões. Então, e se você mergulha nele, olha, para sair depois é complicado, porque aí você é um desencadear de situações dentro do nosso psique que vai surgindo, e chega um momento que você, às vezes, está dentro de uma problemática muito maior do que tu imaginava. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu digo de cadeira porque eu já passei por essas situações e depois passar assim, por períodos muito difíceis, assim, de angústia, de situações emocionais, fruto desse processo. E esses processos, às vezes, ele é automático. Às vezes, não é nós que acionamos o gatilho, ele é automático. Ele surge quando, às vezes, a gente é influenciado por irmãos, né? A gente, às vezes, tem influenciações, é óbvio. A influenciação facilita muito isso. Por isso que a necessidade do reto, do pensar retamente. Pensar retamente, sentir retamente, agir retamente. Mas a prece, para você sempre subir com o teu tônus vibratórios e manter a tua mente vibratoriamente num patamar que possa te manter em maior equilíbrio. Porque se você se distrai, o irmãozinho traz à tona sensações, sentimentos que não eram para vir. E, às vezes, não é nem só você, é por influenciação que esses pensamentos vêm, entendeu? Então, isso aí. Então, graças a Deus, a nossa doutrina permite ter esse entendimento. E a gente precisa estar sempre orando e vigiando muito. Com certeza, né? E a gente sabe que no próprio Livro dos Espíritos fala, né,
que os espíritos influenciam a ponto de até nos dirigir, né? Quem falou pode falar. Mas Alberto, eu acho que quando chega a esse nível da gente ser influenciado, é porque a gente abre o campo. Então, também é responsabilidade nossa. Também somos nós que, com esses pensamentos de culpa, de ressentimento, abre espaço para que esses amigos, esses irmãos, venham realmente fazer esse tipo. Então, ainda assim, é responsabilidade nossa, né? É o meu pensamento, assim. Fala, Jacira. Eu acho que a gente tem que procurar. Nós não temos um passado muito louvável, ainda temos bastante coisa a resolver. Então, eu acho que nós temos que viver sempre no momento presente, sempre. Tá? Porque a partir do momento que a gente está no momento presente, como falou a Érica, qualquer pensamento, mesmo que seja uma coisa boa que a gente recorde, que já passou, não é mais o presente, a gente tem que tentar, de alguma maneira, mudar esse pensamento, né? Substituir esse pensamento por um outro pensamento. E se a gente estiver no momento presente sempre, a gente vai ter facilidade de fazer isso. Até também a facilidade de não permitir que os nossos irmãozinhos façam sintonia com a gente, porque eles querem que a gente faça. Porque a permissão é sempre nossa, o livre-arbítrio é sempre nosso. Eles estão próximos, né? A gente deu abertura, eles leem o tempo todo, estão aqui. Porque eles nos conhecem, eles nos conhecem. Exatamente. Sabe quem somos, né? Sabe a flor que nós somos. Nem excesso de passado, nem excesso de futuro. Pois é. Nem excesso de passado, nem excesso de futuro. Excesso de futuro também. Eu não sei nem se vai acontecer, porque essa angústia de chegar no futuro, de querer saber coisa do futuro. Pois é, né? Eu penso que a gente tem que viver no momento presente. Excesso de futuro. Quando nos preocupamos excessivamente com as coisas que ainda não aconteceram, isso gera um desconforto interior sob a forma de, olha eu aqui, ansiedade. Gente, é uma coisa assim que, nossa, mãe, é complicado. Eu falo para vocês que esse transtorno que eu tenho, né, ele não surgiu depois do desencarne do Fábio, ele ainda estava vivo, e é horrível, porque a ansiedade ela vem, e será que vai? Quer dizer, então é um trabalho de todos os dias. Tanto é que eu não apenas faço terapia, como vocês sabem, eu tenho um psiquiatra, eu tomo medicação, porque nível cerebral, essas coisas todas, né? Mas essa semana que passou, eu tive com ele, né, via online, conversamos muito, e ele sempre perguntando como é que está, a gente pode mudar aqui, diminui o remédio ali, você fica à vontade, quer dizer, então esse trabalho, porque já é uma coisa cerebral, já é uma coisa orgânica, eu consegui fazer com que a coisa virasse uma coisa orgânica, né, para vocês verem como que é essa questão da ansiedade, né? E diz assim, ficamos então preocupados quando o médico pede um exame. Gente, quando eu tenho que fazer exame, eu ia falar pré-natal, gente. Muito eu também, muito eu. Meu Deus do céu. Preventivo, olha só. Eu me achando, né? Preventivo. Aí você fica. Aí, será que eu tenho alguma coisa? Será que eu não tenho? Aí, olha o tempo que a gente perde, né? No meu caso, preocupado aqui, como ele disse, será que eu tenho alguma doença? Será que ela é grave? Sofremos por antecipação por coisas que poderão não ocorrer. A ansiedade, assim, corre solta nos dias atuais em que a insegurança e as preocupações são uma constante na psique das pessoas. Eu me lembro que na época que eu estava com a questão da ansiedade, e eu precisei fazer um exame no coração, aquela coisa toda, e meu sogro, que é cardiologista, falou que eu tinha que suspender durante uma semana o Celozoc e tal. Gente, parecia que eu estava tendo infarto todo dia. E eu respirava fundo. Olha só a ansiedade. Nossa, o dia para chegar, eu tive que ficar 12 dias sem o remédio. E aí eu ficava preocupada, eu acordava de noite, eu suava frio, era muita coisa.
Pior quando, às vezes, você vai para o hospital. Teve uma vez que eu fui para o hospital, a médica falou assim: você está ansiosa. Olha a vergonha. Eu achando que eu estava tendo um infarto. Eu estava num grau de ansiedade, né? Então, como diz aqui, são as preocupações também com os filhos, com o emprego, com as doenças, ou com o futuro de uma maneira geral, produzindo um ego sofredor no indivíduo, sem que ele se dê conta disso. E, às vezes, não me dava conta disso. Mas aí, quando eu percebi que eu não estava dormindo bem, que eu estava chorando à toa, que eu estava não sei o quê, aí eu fiquei preocupada, achando que eu estava entrando em depressão. E aí eu fui procurar o psiquiatra e tal, e ele disse assim: olha, você está apenas com um dedinho na depressão, mas você está mais ansiosa. Então, a sua questão é mais ansiosa. Ponto. Aí vamos resolver a ansiedade. Porque como eu vivi uma depressão, aí, no passado, eu trouxe para o presente, falei, de novo isso. Não era nada disso. Mas aí é aquela questão muito importante de nós buscarmos um tratamento médico. Independente, mas eu sou espírita, eu tomo passe, eu faço palestra, eu trabalho na reunião mediúnica. Tudo bem, mas você está num corpo, está encarnado e tem problemas, ponto. Vai trabalhar esses problemas, né? Vai cuidar disso sim. Aí é questão até de humildade, né? E quando eu tive o meu primeiro problema na depressão, em 97, à época eu era vice-presidente do CEOI. Então, eu me cobrava porque eu era vice-presidente do CEOI, como eu estava na depressão. Olha só a luta. Até o dia em que eu caí, saí do meu pedestal e falei assim, opa, eu estou sujeita a isso também, né? Porque às vezes a gente fica na luta, como isso vai acontecer comigo? Não pode isso acontecer comigo. Por que não? Você está encarnado, pode acontecer sim, né? E aqui ele fala do pensador compulsivo. Em vez da pessoa colocar mais sua atenção no presente, no agora, ela está sempre localizada no passado sofredor ou futuro angustiante. Aí eu fico pensando, acho que eu sou esse pensador compulsivo ainda. Tem que começar a trabalhar muito, seriamente. Ela vive com um torturador dentro de sua cabeça, como diz Eckhart Tolle, a produzir sofrimento. Ela, com esses diálogos mentais consigo mesma, estará forjando uma personalidade pessimista e sofredora. As doenças, o remorso, as mágoas infestarão sua casa mental, produzindo grande desconforto interior. Para aliviar, permita-me um conto hilário, de origem chinesa, que diz o seguinte, era esse conto que eu queria colocar para vocês. Deixa eu até fazer aqui. Vamos ver aqui. Diz assim, um conto de origem chinesa. Com relação à saúde, a pessoa poderá estar sadia ou estar doente. Se estiver sadia, não precisa se preocupar. Se estiver doente, duas coisas poderão lhe acontecer. Ou ficará boa ou irá morrer. Se ficar boa, não precisa se preocupar. E se morrer, duas coisas poderão acontecer. Irá para o céu ou irá para o inferno. Se for para o céu, não precisa se preocupar. E se for para o inferno, vai encontrar muitos amigos por lá e não precisa também se preocupar. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né? É um conto chinês que é verdade, né? Então, para que se preocupar? Vai ficar doente ou vai morrer? Quer dizer, a gente lendo assim, a gente fala assim, é fácil, mas não é, né, gente? Bem, para mim, eu ainda encontro dificuldades, né? Aí eu olho assim, mas é bom porque nesse momento em que a gente está junto, eu estou lendo para mim, eu estou colocando dentro de mim, trabalhando isso dentro de mim. Como ele diz aqui, logo, para que se preocupar tanto com o futuro? Isso só produzirá a ansiedade e, no geral, uma preocupação desnecessária, visto que, na maioria das vezes, as coisas se desenvolvem de uma maneira diferente daquela que estava nos causando tanto sofrimento. Não esqueça,
pense no agora, porque o futuro a Deus pertence, como assevera também o ditado popular. E é verdade, né? A boa notícia é que poderemos nos libertar desses pensamentos torturantes com técnica educativa bem simples. Observação. Crie o hábito de observar os próprios pensamentos. Assim você poderá selecioná-los melhor. O que você falou, Érica. Opa, por que eu estou pensando nisso? Eu, hein? Fugiu. Aí vem outro, mas aquele fugiu, né? Desvie o pensamento torturante. Substitua. Tá? Aquele pensamento, substitua ele. Utilize a vontade e desvie o pensamento torturante. Procure se concentrar no serviço ou em qualquer coisa que estiver fazendo. Hoje eu fiz uma experiência comigo. Hoje eu fui almoçar e deixei o celular no quarto. Porque eu almoçando, como eu almoço sozinha sempre, né? Aí eu almoçava, mexia no celular. Hoje eu falei assim, não, eu vou almoçar. Como se diz, foquei, né? A mente naquilo que eu estava fazendo, né? Atenção plena naquilo que eu estava fazendo. Aí eu fui lavar a louça. Aí eu fui lavando a louça, olhando o que eu estava fazendo. Por isso que muitas vezes, quando eu lavava a louça de qualquer forma, né? Meu marido sempre falava assim, reprovada, porque sempre tinha um pouquinho de sabão, ou na colher, ou no garfo, aquela coisa toda. Sabe quando você joga debaixo e, né? Aí eu falava para eles, mas passa o pano. Não, reprovada. Aí eu tinha que lavar tudo de novo. Até isso hoje... Oi. A minha terapeuta, ela sempre diz que quando a gente começa com esses pensamentos assim, né, para a gente ter esse foco em alguma coisa, aí ela falou que é para a gente agir assim, agora eu vou lavar essa louça, essa louça está limpinha, vou enxugar essa louça. Dá foco naquilo que você está fazendo para que os pensamentos saiam, né? Aí ela diz, está uma visita indesejável, uma visita que você não quer, então você começa a dar atenção a outra coisa e não na visita. A visita vai embora porque você não está dando atenção a ela. É a mesma coisa às vezes, né? Eu vejo assim, as pessoas falarem assim, eu faço 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu fazia isso, né? Hoje eu diminui um pouquinho. Hoje eu passei um susto, porque a cachorra latiu, aí lá de cima latiram, uma estava brigando com a outra. Eu corri, no que eu corri, quase que eu caio. Não caí, não sei como, né? Aí eu parei e falei assim, presta atenção. Quer dizer, eu não, né? Alguém, né? Presta atenção. Por quê? Vamos dizer, eu moro sozinha, eu tenho bicho, e se eu quebro uma perna, eu quebro o pé, eu faço... Olha só a situação. Vou ter que ter alguém, estamos num período que eu não posso ter alguém, quer dizer, então, andar passo a passo, devagar, fazer as coisas devagar, como você falou mesmo, Lúcia. Eu estou fazendo aquilo, hoje eu fiz essa experiência. Não, falei, não vou botar o celular do meu lado, vou almoçar, vou lavar a louça. Aí tem a hora que eu vou sentar e vou mexer no celular, vou fazer isso. Quer dizer, quando a gente começa a trabalhar isso, a mente começa, né? Eu, quando estou lavando os gatinhos, mexo com os gatos, às vezes vem aquele pensamento, aquela coisa toda, aí dá aquela saudade, né? Opa, sabe? Tem hora que quando eu vejo, eu já estou. Aí não adianta. Aí eu já estou no palco representando, chorando, aquela coisa toda, né? Eu falo para a minha terapeuta que tem dias que eu estou Fernanda Montenegro no palco, né? Com a peça mais para baixo que for possível, né? E aí, até há pouco tempo, eu estava lendo algo sobre a música. E aí o articulista estava orientando a algum tipo de música, principalmente aquela música de fossa, aquela coisa toda, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. E às vezes, de vez em quando, eu estava ouvindo essas músicas. Eu falei, opa, hoje foi dia de Lulu Santos, que está lindo. Ficou coroa, ficou mais lindo ainda, né? Ficou muito bonito. Quer dizer, então, somos nós que temos que ir trabalhando isso em nós.
né? Principalmente, né, assim, a gente que mora sozinho, né? Quer dizer, então, muitas vezes a gente tem que fazer uma DR conosco mesmo, né? Tipo assim, vamos conversar, Rosângela. Olha, você está fazendo isso, aquilo, tal, tal, tal. Dá para mudar, você sabe que dá para mudar, e assim a gente vai levando a vida. A gente vai tentando mudar dessa forma, né? Continua ele dizendo aqui. Atualmente, a própria ciência já está chegando a se pronunciar a respeito da importância de nossos pensamentos sobre a saúde física e mental. Olha só, nós saímos exatamente da questão, entre aspas, religiosa, e fomos para a ciência. É a ciência que está falando sobre a questão do pensamento sobre a saúde física e mental. Quantas pessoas que desenvolvem alguma enfermidade que provavelmente talvez não tivesse nem no caminho delas, exatamente pela essa questão do pensamento, né? Por exemplo, a gente vê pessoas que passam por algumas enfermidades e elas passam naturalmente. Tem outras que passam por certos problemas que, às vezes, vamos botar assim, uma unha encravada. Faz uma coisa assim que daqui a pouco não é mais a unha encravada, é o pé que está todo bichado, vamos botar assim, né? Então, olha como o nosso pensamento, em qualquer momento, em qualquer situação, ele é importante. E ali ele continua: a ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Eu me lembro que vai fazer um mês ou 2 meses atrás, um dia que eu estava aqui, né, com vocês fazendo um estudo, daqui a pouco me deu uma tristeza, me deu uma coisa que aí me deu vontade de falar assim: olha, gente, vamos parar agora, porque eu não estou me sentindo bem, não sei o quê. Eu falei assim: isso não é meu. Eu falei: eu vou continuar. Sumiu. É aquilo que a Érica falou. Eu peguei, tipo assim, o pulo do gato, tchum, sumiu. Porque não era. Eu estava e daqui a pouco tá. Não, esse é um momento em que, para mim, particularmente falando, é muito bom. Né? É muito bom, porque a gente faz muita troca, a gente escuta um, escuta outro. Hoje é que eu estou falando mais, né? Mas eu vou parar de falar, com certeza, né? Vou deixar vocês falarem. Né? Então, esse momento é importante. E assim como outros tantos momentos que tem, quando eu vou fazer um estudo, quando eu vou participar de um estudo, alguma coisa assim. Aí aqui ele continua: o pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de largo curso. E muitas vezes a gente não imagina isso, o medo e a revolta. Quantas vezes a gente está com uma certa enfermidade e às vezes a gente fala assim: nossa, mãe, eu não devia ter comido aquela empada ontem, ela está me dando uma azia hoje, mas aí a gente não busca para lembrar: será que foi a empada? Será que foi o pastel? Será que foi isso mesmo? Ou foi alguma palavra que alguém falou, alguma coisa que alguém disse que lhe deixou desconfortada, né? Aí diz aqui: vale, pois, criarmos hábitos saudáveis no campo dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, visto que se constitui em forças vivas e teledinâmicas do psiquismo, elevando ou rebaixando o potencial energético das pessoas. Paramos aqui, então, tá? Marca aí, Jacira, para mim, por favor. Senão, nós vamos recomeçar, porque até 7h30, até 9h, é o nosso horário. Estou certa, né, Maria Inês? Que teve uma vez que eu ia acabar 8h30, né? Está correto. Isso aí. Então, deixa eu parar de partilhar isso aqui e conversar um pouquinho com vocês.
que vocês acharam desse estudo de hoje, desse medo imaginário, desses pensamentos torturantes? Eu vou perguntando um por um, né? Porque eu sei que vai ser uma briga, que todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Começando por você, Érica. Do que nós falamos hoje, do que nós conversamos. É sempre muito, muito bom, né, pensar. É tão sempre atual, né? São desafios tão presentes ainda, né? Pelo menos para mim são. E eu acho que é isso. Eu acho que a possibilidade da gente falar, toda vez que a gente fala, né, sobre aquilo que às vezes nos amedronta ou que é desafiador, de alguma maneira, acho que esvazia um pouco, né, daquele temor. É uma forma de enfrentar, né? É um enfrentamento. Então, acho importante a gente estar falando para a gente absorvendo, né? Isso aí. Marcelo está aí, ele que pode falar, tá bem? Não, ele não vai poder falar, não. Não, tá. Deixa ele no cantinho dele lá, então. Alberto. Gente, o Jazão, né? Jazão de Camargo, ele é fantástico. Ele sempre nos traz a realidade, nos alerta sobre várias coisas. Isso tudo quanto mais a gente se aprofunda, mais nos dá subsídio para a gente poder seguir um caminho de equilíbrio, sempre estar atento, né? Porque tudo isso aí eu já passei. E não digo, já passei por isso tudo, sei, não tenho doutorado, mas eu tenho um nível superior que permite eu navegar, ter navegado nisso tudo. E aí dizer assim, fruto de quê? É o processo do espírito, gente. Nós estamos aqui encarnados nesse processo de aprendizado. E tudo isso que a gente vai vivenciando vai nos amadurecendo. Então, processos dessa natureza geram dor. E, às vezes, um sofrimento. Mas que quando você passa pela turbulência, passa do temporal, vem a bonança. Aí você vê, poxa, aquela situação problemática do meu psique, aquela situação difícil, me amadureceu e hoje eu estou muito mais em pé, eu estou muito mais fortalecido. Então, tudo é um processo. O nosso espírito passa por esses processos. Faz parte. Quem diz que não passou por nada disso, eu não sei. Então, já está num patamar bem avançado. A gente tem que dar graças a Deus, que já passou por isso tudo. É óbvio que uns estão mais equilibrados, outros menos, e temos dias que temos uma situação X e Y. Tem situações, períodos que estamos assim muito numa situação difícil, emocional, né? Então é variado essa situação. Isso tudo faz parte do nosso aprendizado, porque o espírito precisa passar por porque isso tudo é o quê? Desajustes do espírito. Se temos esses conflitos internos que surgem, frutos, né, gerando pensamentos, sentimentos isso tudo é um processo do nosso espírito. E, graças a Deus, nós buscamos as ferramentas para nos mantermos no equilíbrio e superarmos isso tudo. Aí a Lúcia falou, tem vezes que quando o irmão influencia porque dá brecha. Às vezes, Lúcia, às vezes nem é da brecha, como, por exemplo, a Rosângela estava fazendo a palestra e veio o pensamento que ela sentiu aquele sentimento de angústia. Ela falou, não, isso não é meu. Então, às vezes, essa influenciação, às vezes, não é só porque nós damos. Quando nós damos brecha, e aí que a coisa fica mais, a influência é maior. Mas, às vezes, a influência vem do nada. Então, por isso, a questão do horário vigiar é necessária. E, quando passamos por essas etapas, a gente nunca pode achar que é o fim do mundo.
porque a gente sempre vai ter um dia seguinte, um outro dia melhor. Isso tudo faz parte do nosso processo de aprendizado. Por isso que hoje eu não me assusto com nada disso. Eu digo para vocês, hoje eu estou bem, equilibrado, já estou há um tempo, mas teve períodos aí que eu estava numa situação difícil, uma situação emocional difícil. E aí você pergunta, mas por quê? Surgiu do nada, foi surgindo, e geralmente são situações que é de um conflito que surge, você tem um conflito qualquer, uma situação qualquer, algo que te magoou, e nós somos ainda seres muito fragilizados, nós somos falíveis. Então, nós estamos nesse processo. Agora, é óbvio que nós temos que construir a nossa autoconfiança, buscar o meditar corretamente, o pensar corretamente, o querer corretamente. Nós temos essas diretrizes, né, para o nosso processo de cura. E temos que insistir, por isso que muitas de nós, mesmo não estando tão desequilibrados, procuramos um terapeuta para nos dar um suporte, para nos poder dar. A gente precisa, às vezes, com um especialista, colocar as nossas questões, porque o especialista vai te dar uma resposta balizada, uma boa orientação. Quando a gente não tem um terapeuta, a gente tem um amigo que a gente liga, ou uma pessoa, como você perguntou, né, pelo texto que você leu. Tem pessoas que nos curam, nos dão uma palavra. Aí já tem outras situações que eu que ligo e dou uma palavra e tento dar um apoio, porque é uma troca, a vida é isso. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos de um do outro. Ninguém é autossuficiente. Se você se considera autossuficiente, a coisa não está legal. Porque eu preciso da Ana, eu preciso da Jacira, da Lúcia, da Maria Inês, da Érica, do Marcelo e da Rosângela. Eu preciso de vocês. Como vocês precisam de mim. É uma troca. E quando essa relação é solidária, é com ternura, é com brandura, é com respeito, é com afeto. Quando a gente constrói isso, nós passamos a ter assim um porto seguro, um local que você chega e vai ter aquela troca ideal. Porque muitas das vezes a gente se sente bem com algumas pessoas onde a gente frequenta, seja um clube, seja num centro espírita, seja onde for, algumas pessoas tu se identifica mais, porque é aquele que, de repente, te preenche mais. Você se sente mais à vontade com algumas pessoas, entendeu? Então, é aquele vínculo afetivo que você vai construindo. A irmã Sidufo, no livro Laços de Afeto, ela fala da necessidade do afeto nos centros espíritas. E o afeto é fundamental. E aí, acho que foi Maria Inês que comentou, ou Lúcia, dos infortúnios ocultos. Às vezes eu estou rindo para você, estou com um sorriso nos lábios, mas o meu coração está apertado, eu estou com algo dentro de mim que está difícil, mas eu estou ali transparecendo uma alegria, uma espontaneidade, né? Que a gente tem as nossas máscaras sociais, mas, no fundo, eu estou... Quem tem essa capacidade de perceber e chegar e se aproximar, né? E dar aquela palavra, ou às vezes só um... Opa, como é que é? Tudo bem contigo? Às vezes um tudo bem contigo já é uma coisa tão boa, né? Já tem pessoas que passam assim, parece que nem te viu. Isso em todos os lugares, em qualquer situação você encontra isso. A gente precisa ter esse olhar para com o outro. É isso que Jesus nos alertou, amar a Deus. Essa é a fonte maior. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, essa relação de amor é assim, é construída. É óbvio que, às vezes, você constrói isso de forma até indireta. E, às vezes, eu estou no local, não tenho muita amizade com a pessoa, mas eu emito alguma coisa boa para essa pessoa, e a gente vai trocando, porque o nosso pensamento ele tem essa capacidade, essa energia. Agora, a gente tem que estar vigilante de uma pessoa te contrariou, você não vai devolver o mesmo dardo. Aí que está a vigilância para você manter esse padrão vibratório positivo, porque o que tem de gente que tem facilidade de tirar do sério é grande.
Então, a vigilância é naquilo, você ter um padrão de autodefesa, de não rebater, mas também de não emitir alguma coisa negativa, porque aquilo vai se voltar contra você. Então é isso, meus companheiros de estudo. Tá certo. Aninha, Ana Brito. Realmente, é tudo isso que você falou. Eu passei um período da minha vida que eu tive muito medo, porque eu tive um esquecimento, assim, então eu ficava com medo até de sair sozinha, entendeu? Aí eu procurei um médico, né? Eu esqueci, às vezes a pessoa foi até lá no outro centro onde eu frequentava. Fiquei muito doente mesmo. Aí a pessoa me dava uma chave na minha mão e eu subia para outro andar e não sabia mais o que eu ia fazer com aquela chave, quem tinha me dado, entendeu? Aí foi nesse período que eu até saí da mesa mediúnica. E porque eu não estava bem, né? E agora há pouco tempo, tem uns meses aí aí eu fiz tratamento, me tratei muito tempo e fiquei legal. Voltei. Também tive um período de uma dor de cabeça muito grande, que eu tive que fazer até uma ressonância, né, magnética, para ver, e eu fiquei com medo também. Falei, caramba, estou com câncer. Eu agora. Mas não era nada. Mas eu fiz o tal do exame, não era nada, né? Então, são essas coisas. Aí, há pouco tempo agora, eu voltei com esse negócio, né, de esquecer, aí eu fiquei com medo de novo. Falei, meu Deus, vai voltar tudo novamente. Aí eu fui no médico, e ele não fica assim, não vai não. Aí me deu uns remédios, aí passou, tô bem, minha autoconfiança voltou. Entendeu? Então, realmente é isso mesmo, né? A gente tem que fazer leitura, né? Agora, a questão de influenciação, a gente tem, né? A gente tem. Eu até fico assim, eu não tenho nem assim, dizer assim, ficar receosa. A gente é influenciada toda hora. É pelos encarnados e encarnados. Nós somos. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. Então, eu mudo o comportamento, mudo o pensamento, começo a fazer o que, que eu falei contigo hoje. Mudo, fico ouvindo palestra o tempo todo. Ninguém vai aguentar ficar perto de mim. Aí vai embora, cara. Ele não vai querer mesmo ficar. Eu fico ouvindo, saio de uma palestra, entro na outra. Então, e vou. Agora, eu sou muito agradecida aos amigos que eu tenho, né? Agora, na minha doença, né, do vírus, fiquei muito doente e eu tive muitos amigos, né? Eu não podia nem subir a escada. Tinha amigos que ficou com minha chave. Aí vinha, Aninha, como é que você tá? Tinha outros que perguntavam, você quer comer o que hoje? Olha aí. Eu não podia nem chegar no fogão. Eu fiquei tão assim, perturbada, que a gente pode pegar o telefone e pedir uma comida, né? Eu nem tinha essa ideia. Fiquei totalmente fora do ar. Mas tudo isso passou, né? São coisas na vida da gente que passa, né? E graças a Deus, eu tive muita assistência de amigos mesmo, né? Porque os familiares, minhas filhas com uma porção de criança, não podia nem vir aqui, entendeu? Só ligava e preocupada, mas quem me socorreu mesmo foi os amigos, e às vezes até vizinho, que eu nem sabia quem era. Ô, Ana, você tem alguma coisa? Eu vou na rua. Você quer que eu traga alguma coisa para você? Você quer que eu faça compra, veja alguma coisa? Entendeu? Aí foi maravilhoso, e passei por esse período, né? E também a esposa do meu marido, que é minha amiga, né? Que me levou para o hospital, o Marcelo também, a Érica. Olha, eu tive muitos amigos.
tive muitos amigos que me ajudaram. E em todo momento eu sou muito beneficiada, sou muito grata a todos que, de uma maneira ou outra, liga, né, para perguntar se eu estou bem, se eu não estou. Então, isso é muito recompensador, entendeu? Eu sou feliz, por isso que eu digo, eu sou feliz, eu sou, eu sou feliz, sabe? Muito bom ter amigos, muito bom. Só isso que eu tenho que falar. A noite está maravilhosa, o estudo, entendeu? Está muito bom. Bom, querida. Jacira. Ana, tá. Só um minutinho. Ana, uma vez um conhecido meu entrou em pânico. Aí ele foi no médico e o médico detectou que era falta de um mineral. Você vê, não era nem questão de neurônio, não era nem... Era a ausência de um mineral que detonou todo o processo dele. Então, você vê como é que, às vezes, a alimentação... Aí deu um reforço de um polivitamínico para ele e ele melhorou com a reposição do mineral. Tu vê, né? Tudo é necessário, né? A parte da ginástica, do acompanhamento espiritual, da prece, da alimentação, dos bons pensamentos, tudo isso ajuda para que a gente possa ter saúde, né? Para que a gente possa ficar bem. É tudo. A vida da gente é um complexo, né? Porque nós não somos só corpo, nós somos espírito. Mas nós precisamos desse corpo para podermos atuar, entendeu? Então, a gente precisa de tudo. A gente também precisa de lazer, precisa de rir, de brincar. Eu acho que tudo isso é válido. Tudo. Entendeu? Então, é por aí. Um beijo em vocês. Jacira. Oi. Olha, eu acho que a lição de hoje foi sobre um alerta, não é? Para a gente cuidar dos nossos pensamentos, de todas as situações, né? Ele fala, inclusive, dos pensamentos repetitivos, fúteis, inúteis, nocivos, né? A gente tem que cuidar, pensar no aqui e agora, estar sempre presente, procurar pensar retamente, viver retamente, né? Que é para a gente ficar, de uma certa maneira, protegido, né? Dessa situação toda, porque temos momentos de altos e baixos, porque nós não somos perfeitos, e a gente tem que estar sempre pensando retamente para a gente poder se precaver de uma série de distúrbios. Maria Inês. Falando a vida inteira. Obrigada, querida. Olha, eu percebi que todos os domingos é como se fosse uma terapia de grupo. Eu acho que isso ajuda muito a todos nós, né? Porque nós temos que ficar vigilantes sempre nos nossos pensamentos, né? Nós que moramos sozinhos, alguns aqui, temos que ter, como Rosângela falou, né? Uma coisa de cada vez, né? Então, vamos fazer meditação? Sim. Então, desliga os telefones, todo mundo tem telefone tocando. Vamos almoçar, o celular fica distante. Então, nós temos que focar no presente, porque o passado já passou. Claro que vem algumas sensações dele, né? E até sensações boas, mas nós temos que mudar essa tela, né? Essa tela mental para nos focarmos no presente, porque no presente que nós vamos viver mais conscientemente o nosso livre-arbítrio. Eu vejo assim, porque aí vão aparecer aquelas sombras, né, que estão no nível inconsciente, né, e elas vão tomando proporções, né. Então, na hora que você está prestes a dormir, umas horas antes, você tem que evitar computador, evitar, como é que eu digo, o celular, essas notícias, até como foi o início do nosso trabalho hoje, pessoas que trazem para nós esse lixo mental, o que você mudar, né? O foco, mudar para que você se torne mais vigilante, né? Primeiramente consigo mesmo. Aí você vai tendo constantemente, porque nós estamos em processo, um amadurecimento melhor e vai se tornando mais confiante, fazendo as coisas mais retamente. Eu também era muito mais elétrica,
Aí fui baixando, né? Não fico impressionada com, o médico disse isso, aquilo, nada. Isso, como agora na minha cirurgia. Meu genro mesmo falou, como aferiu minha pressão. Eu perguntei, quanto é a pressão? Ele falou, tia, está 12. Eu tenho pressão boa. Ele falou, não, está 14. Não, eu já estava lá, você não está 15, não. Aí ele falou assim, a pressão está alta. Aí eu fiquei quieta, né? Fiquei quieta, estava sentindo um calor, mas esse calor já era que a pressão não tinha subido. Aí eu fiquei quietinha, fui fazendo respiração, e aí ele ficou conversando comigo, eu disse que era dura na queda para dormir, pronto. Aí foi embora, e aos poucos, depois ele falou para minha filha que à medida que foi anestesiando, a minha pressão foi, mas é aquele nervoso, não aparentemente, mas o nervoso interno, que nós vamos nos controlando, né? E a cada dia nós vamos exercitando. Então, domingo, para mim, é uma bênção. Eu só tenho que agradecer aos amigos espirituais, aos nossos amigos aí que estão distantes, mas os nossos corações estão juntos, né? Batendo num compasso só, ajudando uns aos outros. É isso que nós precisamos de amor e muita gratidão. É isso. Obrigada, amiga. Lu? O assunto de hoje é um assunto forte, né? Principalmente para mim. Ainda sou uma pessoa muito medrosa, muito insegura, que precisa, sim, de ser cuidada, de pessoas de cura do meu lado. Isso é uma verdade. Mas eu sinto que eu fico cada vez mais fortalecida a cada estudo que a gente faz, porque as reflexões são muito grandes, muito. Eu tenho estado bem reflexiva, tenho estado bem procurando colocar em prática tudo que a gente tem falado, tanto aqui quanto no Joana. Tenho buscado fazer as meditações, né? Ainda estou nas guiadas, vai chegar a hora que eu vou conseguir fazer sozinha, mas eu nem fazia isso antes. Então, eu acho que esses estudos estão me dando essa possibilidade de perceber que eu estou sendo cuidado, mesmo que de longe, mesmo que virtualmente, eu estou sendo muito cuidado. E eu tenho uma pessoa, eu fico muito sozinha também, mas eu tenho uma pessoa, que é a minha filha, que é extremamente cuidadora. Minha filha é um docinho, cuida de mim como se eu fosse filha dela. Então, assim, isso ajuda muito, né? Isso é muito bom. Então, eu acho que eu estou no caminho. Tem que dar uns ajustes aqui, pegar uma chave de fenda, pegar um alicate, mas eu chego lá. Chega. Mas eu amo esse curso, eu amo essa doutrina, eu amo todos vocês, é muito bom isso tudo. Muito. Com certeza, né? Bem, estamos chegando então ao nosso final, né? Eu vou pedir a Jacira para fazer nossa prece de agradecimento, mas eu gostaria, Jacira, que se você pudesse incluir nessa prece tanto a Érica quanto o Marcelo, que eu sei que estão passando um probleminhas, né? A questão do Covid, né, Érica? O Marcelo também, que estava com dor de cabeça, né? Vamos fazer um pensamento de uma irradiação para ambos, tá? Vocês ficam aí, se você quiser fechar o seu vídeo, você pode fechar também, tá? E estou pedindo a Jacira que, nesse momento, e a todos nós que aqui estamos, vamos também direcionar o nosso pensamento para eles, para que eles sintam toda a energia de amor, de paz, de serenidade, tá? E eu vou pedir, assim, a nossa querida irmã Jacira para fazer nossa irradiação. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, justiça e amor,
Senhor Jesus, mestre querido, amigo e companheiro Jesus, amigos espirituais de luz, aqui estamos, Senhor. Todos nós reunidos, encarnados e desencarnados, a te pedir que nos ampare a todos nós, nos fortaleça, em especial os nossos irmãos Érica e Marcelo, tá? Que a espiritualidade amiga, que os mentores deles estejam ao lado dele, amparando, tá? Para que eles possam atravessar por essa fase. Tá? Possamos todos nós estar sintonizados no bem, pensando positivamente, para que possamos, Senhor, mesmo com as nossas dificuldades, sintonizarmos no bem e tentarmos fazer o melhor que for dentro das nossas possibilidades. Que possamos todos nós estar confiantes que nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. Tá? Vamos orar todos nós o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos nós, todos sempre. Amém. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Érica,